Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas e você está no AxéCast. Esse podcast vem trazer informações para você que seja da Umbanda ou não e sobre espiritualidade em geral. Eu estou aqui do lado do Pai Sandro de Xangô e esse podcast ele é viabilizado pela tenda de Umbanda União em Fé, da qual o Pai Sandro de Xangô é dirigente espiritual. Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um AxéCast com uma entrevista de honra hoje, com amigos de coração. Então, hoje nós vamos ter muita conversa boa para falar aqui. Vamos. Hoje a gente está aqui com a mãe Marlene de Oxum. Eu agradeço a presença. A gente está também com, eu ia falar mãe pequena, mas já me corrigiram, ainda bem, com zeladora? Pode ser. Pode ser? Sim, sou zeladora, mas pode ser só a Rafaela, que tá bom demais. A Rafaela Bocalon, tá correto? Muito prazer. Olá, meu povo do Axé. Que são da Casa Templo de Umbanda, Irmãos de Luz, tá correto? Isto. Então, bacana. Então a gente vai bater um papo hoje, bem descontraído, bem tranquilo, e vamos trazer tudo que for possível de informação para vocês sobre a vivência delas na Umbanda. Aproveito para falar também que esse podcast teve o apoio da Lígia Araújo, que traz para a gente essas canecas muito bacanas, muito lindas. Tá o contato para vocês aqui embaixo. E também tem o apoio da Vidraçaria Paulista, tá? Também tá o acesso aqui para vocês, o contato, as informações aqui embaixo, tá ok? E vamos começar falando um pouco sobre Mamãe Oxum. Afinal de contas, a gente está na presença da mãe Marlene de Oxum. Marlene, fala um pouquinho da mãe Oxum pra gente. E da sua casa também. E da sua casa também, falar de Oxum é algo muito grande, algo que reflete amor, reflete carinho, reflete prosperidade, reflete o ouro. Que a gente fala, o ouro é para a gente ser rica? Não, é o ouro da alma. Então, Oxum é aquela que traz a maternidade, ela cuida, e nós temos essa força, né, de Oxum. Oxum é amor, é carinho, é amor. Então, eu posso dizer que eu sou muito feliz de ter esse orixá de Oxum como minha mãe de cabeça. Agora, eu vou dizer, esse é o lado bom de Oxum. Mas o Oxum é assim, olha, eu sou muito boa, mas não me tire do sério. E para tirar uma Oxum do sério, tem muito. Mas ela sempre vai com um jeitinho, com uma forma e mostra no que você está errando. É aquela mãe que abraça todos, sem distinção de nada. Mas é aquela mãe que, quando tem que chamar e puxar a orelha, ela puxa mesmo. Eu sou Oxum. Então, imagina como que eu sou, né? Tá aí uma amostra do que é. Quer dar uma explanada sobre o Oxum também, parceiro? Não, a pessoa que mais tem essa cátedra para falar de Oxum é a mãe Marlene. Não tem nem o que falar. Obrigada. Mas, olha, quero agradecer vocês por um prazer imenso estarem aqui. E é bom a gente ter um lugar onde a gente possa falar sobre a nossa religião. A ideia do podcast é justamente assim, tentar colocar a Umbanda numa posição que ela merece, não ser só mais um canal. A internet está viabilizando muita coisa sobre a religião e a gente tem que falar disso, mas assim, é para tentar fortalecer e desmistificar algumas coisas, que é a preocupação também dos guias que nos acompanham, né? Sim. Então a gente fica feliz de ter vocês duas aqui com a gente hoje. Obrigada, agradeço. E Pai Celso que está acompanhando a gente aqui de fora também. E, mãe Marlene, conta pra gente um pouquinho da trajetória, mãe Rafaela, de vocês duas na Umbanda. A casa de vocês tem 13 anos já de existência, mas não foi o começo de vocês na Umbanda, né? Não. Como foi esse começo? Eu vou dizer o meu começo, tá? Eu trabalhei numa casa, desde os 5 anos de idade, eu ia frequentar com a minha mãe. Minha mãe percorreu todo a Umbanda dentro de um terreiro. E aí ela foi consagrada e teve que abrir a casa. Aí a Marlene trabalhou, também junto com a minha mãe, com a casa que é aberta, e aí foi que fomos crescendo. Então eu posso dizer para você que eu tenho a Umbanda desde os 5 anos de idade, não tirei ela do meu coração e da minha vida. Hoje eu sou Yalorixá, ou mãe de santo.
no Templo de Umbanda Irmão de Luz, há 13 anos, ao qual meu pai de santo pediu para que eu abrisse uma casa, e nessa casa nós fazemos caridade. E foi nesta casa que eu trabalhei durante 20 anos que eu conheci a Rafaela, que era uma consulente que brigava a fichinha do passe. É assim que a senhora vai começar a me apresentar? Como a maioria gosta dessa Brigando, mas não, brigar mesmo, de chegarem às 2h, nós abrimos, a casa era aberta às 6h30 da manhã, ela chegava às 3 horas da manhã para ficar na fila, porque tinha mais pessoas que queriam passar. Era uma casa muito cheia, óbvio que atendia muitas pessoas, mas queriam passar com a mãe Marlene. Em média, quantas pessoas por dia atendia? 240. 240. 240, de sábado aumentava mais, que era de semana, era isso, e de sábado uma faixa de 300, 350 pessoas. Nossa. E nós tínhamos uma faixa nessa época de 350 filhos. Nem todos coroados, tinham poucos coroados, como assim, uma quantidade suficiente, mas todos eram atendidos. Depois a casa foi crescendo, chegou a 570 filhos. Isso é uma benção. Caramba. Uma benção. É uma benção. É muito trabalho também. É, verdade. E tem que ter, eu imagino que a mãe tenha também muita paciência, né? Porque para liderar essa galera... Sim, não era só eu era Yalorixá, mas não era só eu. Tinha as mães pequenas, tinha as mães, os outros zeladores que ajudavam a cuidar da casa. Não era fácil, mas muito bem administrada na época, muito bem, e sempre fez muita caridade. Quer fazer uma pergunta? Não. Eu estou gostando da história. É que, na verdade, vamos até para todo mundo saber, a Marlene já chegou aqui, a mãe Marlene chegou aqui um pouquinho antes, nós já conversamos bastante. Pena que vocês não viram toda a nossa conversa, que foi fantástica. Ainda bem que vocês não viram. É porque tem muita história, mas, na verdade, vocês conheceram, foi por meio, até para falar dessa interação entre casas, no caso de vocês, foi por meio de uma associação umbandista. Sim, foi através desse meio. Hoje faço parte de uma outra associação, que foi fundada junto com o Pai Gambi, que é a Afro Brasil Legaliza. Sou vice-presidente dessa associação, uma associação muito séria, que ajuda a todos que vão querer abrir uma casa, assegurar os seus direitos jurídicos perante a lei, de poder ter a sua casa de portas abertas. Até porque a gente tem um dado, né, sobre as casas de Umbanda no país, das registradas oficialmente e daquelas que a gente nem sabe. Né? Eu não sei o número hoje, mas há uma coisa de uns 5 anos, esse número nós tínhamos legalizado uns 40 mil terreiros em São Paulo, e levando em conta aquilo que não é legalizado, que não tem CNPJ, ou que não está em alguma associação, algum organismo que reconheça ele como um terreiro, esse número vai para 125 mil. E, por exemplo, hoje o Pai Gambi está lá em Maceió, e nós temos uma grande pessoal aderindo fora de São Paulo à nossa associação. Isso nos torna confiável para que possamos dar a proteção necessária juridicamente para todos os terreiros. As associações, nesse sentido, inclusive, também no caráter educativo, elas são importantes para as casas, muito para quê? Tem a questão legal, porque toda casa que se preza, ela tem um CNPJ, ela é tratada, vista pela lei como uma empresa. Né? Vamos lá. Não precisa ter um CNPJ. Exatamente. Não precisa. O que precisa é você estar reconhecido por um organismo, um órgão, que lhe diga que você realmente é um médium e que você trabalha com a espiritualidade. Por quê? Senão você é um charlatão. Né? E nós temos que dar a confiabilidade que uma pessoa está entrando numa casa onde o médium é reconhecido, ou não é qualquer um que abriu e saiu por aí dizendo que é um médium. Né? E outra, nós temos também uma carteirinha, que essa carteirinha está com todas as nossas informações pessoais e mostrando que nós temos direito de entrar no hospital, mostrar a carteirinha, porque estamos barrados. Outros não são, mas nós somos barrados. E essa carteirinha é nacional. Todo pai de santo tem o direito, como qualquer padre, como qualquer pastor, de entrar num hospital para ver o filho da sua casa, fazer a sua oração,
Para isso existe a credencial e está tudo lá. E se ele não conseguir esse acesso, ele entra em contato com a associação que vai dar todo amparo para ele. Então, isso é muito importante. É dizer que o médium não é qualquer um que saiu brincando aí na rua, né? É realmente uma pessoa reconhecida. Pronto, um pouquinho mais aí para o pessoal entender que não é uma coisa ao léu. Gostei da Umbanda, assisti na internet. Não é bagunça. Mas nós vamos chegar nessa parte da internet porque tem muito de humor, tem muito de ensinamento que às vezes não serve para todo mundo, né? Exatamente. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Da casa, mãe, eu queria saber assim, sem querer rotular, tá? Nós temos a Umbanda, uma religião, assim como outras, como o catolicismo tem vertentes, a Umbanda também tem vertentes. Sem querer rotular, a sua casa ela tem alguma vertente? É uma Umbanda tradicional? É uma Umbanda esotérica? É Umbanda. É Umbanda. É Umbanda. Então pronto. Eu chamo isso raiz. Umbanda raiz, aquela que cultua os orixás, cultua seus guias, tem um responsável pela casa, um guia-chefe. Geralmente na Umbanda quem pega a casa é caboclo, tá? Na Umbanda é o caboclo. E aí vem todos os outros. Então eu posso dizer para você que é Umbanda. Hoje em dia abriu-se vertentes, né? Sim. Abriu-se vertentes. Então é isso que hoje... Posso falar uma coisinha? Lógico. Existe meia grávida? Não. Então é isso que eu vou te responder. Está respondido. Inclusive, sobre vertente, Pai Sandro fez aí um levantamento aí há pouco tempo e nós temos um pouco mais de 30 vertentes aí de Umbanda. Eu cheguei a 36 vertentes. Cada um vende a sua ideia ou demonstra a sua ideia. A nossa também é da raiz, a gente tem a mesma linha da Mãe Marlene, né? Então, vamos dizer assim, são os mais tradicionais, os mais antigos, né? E tem muita coisa aí que hoje eu posso dizer que não passa de uma invenção, infelizmente. Não sei se é da mesma... Sou, concordo e assino embaixo. E linhas da casa? Com quais linhas de trabalho a mãe trabalha? Todas as linhas caboclo, criança, voz Damião, todos. Malandro? E trabalho até com uma que poucas pessoas trabalham e conhecem essa linha, porque precisa ser muito bem orientados. Eu trabalho com... Logo depois que vem uma linha de esquerda, eu trago os Exus Mirins. Fantásticos para trabalhar. E não me peçam nada errado para eles. E eles atendem com amor, com tanto carinho. Essa linha eu tinha desde quando minha mãe tinha o terreiro. Mas nunca podiam ser trabalhadas ou pedido passe ou pedido. Então, o que a gente faz? Hoje é uma das linhas mais queridas da casa. Isso e criança. E erra quem acha que Exu faz as coisas. Exu, ele é inquisitor. Tá? Exu trabalha sob a ordem de Exu. Então, o que eles vão fazer, eles fazem seriamente. E com um amor tão grande e com a rapidez, uma rapidez que você não tem outra linha que trabalhe com tanta rapidez quanto eles e crianças. E é uma linha que, por exemplo, na Tenda União e Fé, que a gente faz parte, é uma linha que ela está se apresentando aos poucos para a gente está conhecendo aos poucos, tem vindo ao final de algumas giras da esquerda, né, de Exu e Pombogira, e eu mesmo sou leigo. O que eu tenho mais, assim, a gente vai aprender aos poucos e eles são... A gente entende ele como encantados, né? A senhora também entende dessa maneira, não? Não, eu entendo ele como entidades de grande luz, de força. Então, quando chega alguém que te fala assim, eu faço assim, é um pedido para cada mirim. Eles vêm, eles brincam. Olha, eu vou ser honesta para você. Sabe o que eles pedem em troca? Porque é troco, é que nem criança. Já foi criança? Eu também já. Quando uma tia oferecia uma balinha, falava, vai lá buscar aquilo para mim que eu te dou uma balinha. Se der 2, eu vou correndo. Mas se der uma, também vou. Então, é a troca de amor. Se você vê os depoimentos de coisas que os mirins fazem, hoje é uma das linhas que as pessoas mais pedem para eles. E na minha casa, eu não aguento de tanto atender porta a semana inteira
Olha, vim trazer para o Mirim, ó, vim trazer. Esperem a gira. Eles pedem uma coquinha pequenininha, ou um pé de moleque, Torresmo. ou um torresminho. Pode falar? E chegam lá com um fardinho de coisa. Ah, não, ele trouxe aqui o outro. Então, eu vou ser honesta para vocês. É a gira que o pessoal vem, não para ver os Exus, tá? Mas para esperar os mirins. É a coisa mais linda. E trabalhando com eles. Na verdade, ensinando eles um caminho. Porque a linha de Exu Mirim é uma linha que entra onde nem Exu entra. É mesmo? É mesmo. É verdade. Na realidade, quem abre os caminhos para os Exus chegarem onde eles precisam e buscar onde está escondido é com eles. A mesma coisa é a direita. Quando precisa entrar no lugar, quem ilumina e vai buscar tudo é criança. E lá em casa... Atrás daquele sorrisinho lindinho, dá um docinho, dá isso. E vou dizer mais. A turma fala assim, as pessoas falam, não pode prometer nada para Exu. Eu digo que para criança é pior, não prometa, não. Muito pior. Não pague para você não ver. É muito pior. Então, o Exu Mirim, sim, aqui na nossa casa, desde que nós abrimos, cada ano a gente consagra uma linha, e esse ano é ano de Exu Mirim. Então, imagina aquele alvoroço que está sendo, né? E mais para frente nós vamos ter mais novidade aí. Então, as pessoas ficam assim, é entidade? É encantado? Já veio em terra? Não veio? Gente... Pouco importa, gente. Isso não muda nada. São eles. E o que é bonito falando de Exu Mirim é a força que eles têm, o amor que eles têm. E se eles realmente, você planejar com o Mirim, é fantástico. As coisas acontecem da noite para o dia, de uma maneira tão linda, tanto para um lado quanto para o outro. É fantástico. E lá em casa, eu brinco que Mirim Rei é o guia-chefe, né? É o Mirim da mãe Marlene. E lá ninguém faz nada sozinho dos mirins. E é tão lindo que realmente toda semana aperta a campainha, não é uma coquinha, é um fardo de coca, é um monte de pipoca. É todo dia, não é toda semana. Todo dia. Assim, Rafaela, pode comprar torresmo, mas tem um monte de torresmo, tem tudo. E o mais lindo, que a pessoa passa com o Exu antes ou com a dama e depois está esperando o mirim para entregar a farda de Coca-Cola. O pessoal tem um carinho com a entidade. E aí, amor. O mais bonito, porque assim, se é com o meu mirim ou com o seu, o que eles fazem? Eles abrem e dividem para todos. Então, pessoal, olha aqui que a gente ganhou. E divide. Então, assim, é uma linha que eles trabalham em conjunto, claro. Se você está precisando de tal coisa, um sempre vai chamar o outro, é muito bonitinho. Você vê, às vezes, o Mirim Rei chamando, Joãozinho, vem aqui, Calunguinha, vem aqui. Chama, a gente precisa disso aqui, porque um sabe onde a linha do outro trabalha. E é lindo. Eles se dividem, multiplicam, e é muito bonito ver a assistência conseguir coisas que há anos não conseguiam, e o que a gente sempre fala, não só para Mirim, para todos. É dentro da lei, e você também tem que ter fé naquilo que você vai buscar. Caso contrário, nenhuma casa vai servir, né? E lá mãe Marlene sempre ensina, os guias sempre ensinam a gente. E toda vez antes da gira, a gente sempre fala um pouquinho com o pessoal da assistência, principalmente para quem vem a primeira vez e principalmente quem está ali há anos, né? Porque até que você está ouvindo o que você quer, a casa vale, mas a partir do momento que você não ouve o que você não quer, a entidade e a casa não funcionam. Mas só que lá em casa funciona dessa forma. Os guias vão falar o que você precisa para evoluir naquele momento, e não aquilo que você quer. Exato. A ideia do AxéCast é busca de verdade. Uhum. Porque, infelizmente, nós vamos comentar isso daqui a pouco, mas a internet hoje, o pai Google de Aruanda tem tudo. O pai Google de Aruanda tem tudo. E a mãe TikTok. Mãe TikTok. Então, tá assim, chegando uma mãe GPT. nós temos que começar a separar o que é verdade do que é ilusionismo, misticismo, brincadeira, sei lá o nome que derem, né? Mas tem coisas que, infelizmente, não é verdade. Até outro dia eu estava brincando, padê, né? Você vai na internet, você tem padê para tudo, né? Para tudo. Mas será que tem energia de quem está fazendo? Então, precisa saber o que está fazendo, não é assim, né? Então, essa é a ideia do AxéCast, levar realmente a verdade para cada um conheça o que está fazendo. É triste porque denigre a imagem
de anos e anos de trabalhos sérios. Então, é o que eu falo, é difícil hoje em dia, e você é julgado, porque ninguém julga pela régua, né? Então, julga pela a parte mais baixa da régua. E isso é perigoso, porque se você for fazer aquelas coisas que você vê ali e fala, o que você pode estar tendo de energia? Você não sabe o que é trabalhar com energia, porque a espiritualidade é energia. E se você não souber trabalhar com energia, ela é como uma bomba atômica, ela estoura. Opa. E nós somos energia, então se a gente não estiver alinhado... Somos. Então eu falo, por isso quando a gente cuida, eu falo, na minha casa eu mudei algumas coisas. Eu até falei para o Pai Sano, mudei algumas coisas, porque as pessoas são preguiçosas para fazer. Agora imagina comprar pronto. Manda um padezinho aí. Não, manda o padê. É capaz de falar assim, você não entrega para mim também? Não, Ué, não tem o Uber Kumba aí da vida com o cara que te leva pra cima? Falar. Você já ouviu falar? Que te leva, ouvi falar até do Tinder Kumba. Tem? Já ouvi falar. Mas tem Tinder Kumba? Tem. É um grupo onde o pessoal Celebra, dá uma Kumba, se bate papo. É porque é difícil falar. Eu sou católica, mas também sou umbandista, então... Para que lado que eu vou? Porque se você chegar num lugar e falar que você é um bandista, todo mundo foge. Sim. A maioria é católico não praticante. Exato. Eu já falei isso. Aí vai no terreiro. Exato, é que lá onde vai resolver. Apesar que, vou ser honesta, eu fui coroinha de igreja. Eu batia na Umbanda e batia na igreja. A minha força era a mesma. Procurando Deus dos dois lados, procurando a paz dos dois lados. E aprendi. Se você não aprender sobre a outra religião, como que você pode julgar? Isso é um fato grave, né? A pessoa tem que conhecer para entender, né? Porque se você pegar a cultura eslava, nórdica, grega, romana, então você tem Júpiter, você tem Marte, você tem da mesma forma que Orixá, você tem todos iguais. Exatamente. É a mesma coisa, não muda. Com nomes diferentes. Né? Afrodite, Vênus, é tudo a mesma. Pode ser Oxum, que é deusa do amor também. Pode. Começa a relacionar. E está mais intrínseco um dentro do outro do que qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que toda religião saiu de dentro de outra. Sim. Então, do mesmo jeito que a Torá está na Bíblia, né? Exatamente. A Torá está dentro da Bíblia. É a mesma coisa, são o Antigo Testamento. Então, tudo saiu um dentro do outro. Não existe milagre, não. O próprio Jesus não veio aqui para criar uma religião. Ponto. Nós que criamos. Ele veio aqui para moralizar o que tinha. Exatamente. E Jesus não era cristão, né? Buda não era budista. Não, né? Buda não era budista. Siddhartha Gautama tem toda uma história diferente. Foi um avatar? É um avatar. Como Maomé, como Moisés, como Jesus, são avatares, são linhas de frente que é para a gente seguir. E seguir o que é bom. Confúcio nunca disse que ele era a verdade e a vida, mas ele foi uma das pessoas que mais ajudou a China. Se você vê o cristianismo, ele trata só do sofrimento. Só fala sofrimento. Você não vê falar de alegria, força, caminho. Então, você é pego pelo sofrimento. Exatamente. Você tem que sofrer. E não é isso que Jesus veio em terra fazer. Ele veio dizer que todos nós temos uma energia. E da nossa energia que nós temos que tratar. Para que não deixe as energias negativas penetrar e fazer da nossa cabeça um monstro. E a própria Bíblia traz essa mensagem, né, do faça por ti que eu te ajudarei. Exatamente. Então está dentro de você. A cura, eu tenho uma visão, até extrapolando um pouquinho, eu tenho uma visão assim. A doença nasce no espírito. Sim. É você que compra ela para o seu corpo. Se você lutar, tiver bons pensamentos, lutar com você e dizer assim, eu não vou pegar nada, a chance de você não pegar nada é muito grande. Sim. Da mesma forma que a chance de se curar, isso não é meu, eu vou me curar, vou pôr para fora. Isso que você está falando significa o quê? Energia. Energia. Jesus era energia pura. Vibração, energia, luz, é isso. Energia. Quando você é energia, que nós estamos dentro de um corpo. E esse corpo não permite que a gente veja. Mas a nossa luz está aqui, no nosso ori, estamos ali, a nossa força. Então, quando diminui a nossa força, os pesos que tem das energias negativas, a gente vai perdendo.
E quem tem a visão de energia, você vê quando a pessoa está com uma energia e quando começa. E aí, exatamente o que você falou, quando nós começamos a pensar ou fazer coisas erradas ou ter pensamentos que a gente não pode nada, a gente começa na depressão. A depressão é isso, é falta de energia, de olhar Exato. que eu posso, eu sou luz e estou na frente. Então é quando a gente tem que se tratar nas nossas energias. Exatamente. Os próprios guias, eles falam, né? Muito depois da nossa gira, eles falam ali com assistência e diz, faça aquilo que não perca o seu tempo e o tempo do guia em terra, faça aquilo que eles estão orientando. E a primeira coisa é, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento, usem os sprays que a casa oferece. Para uns, é igual a gente fala, vai ser um spray cheirosinho, gostosinho, um banho de erva. Mas se você tendo fé, entendendo que aquela energia te tira o que está te bloqueando a fazer crescer, a fazer evoluir, a melhorar, meu amor, isso é mais do que ganhar na loteria. Porque é você com você. E os guias falam, não dê força às coisas ruins. Mas Marlene fala, você quer trabalho pior do que pensamento? A macumba maior que tem é o pensamento do outro em cima de você. Não dê força a ele. Ai, fulano não gosta de mim. Fulano tem inveja. O problema é dele. Siga a sua vida. Siga em frente. Bem ou mal, vá gosta de mim, buscar né? o que você quer. Siga. Fale de mim. Isso é o estar Sim. aberto, né? Sim. Você se abre para E você vai atrás. Sim. O grande erro das pessoas é entender a religião como a religião vai dar casa, vai dar carro, vai dar trabalho. Não. Religião é religare, né? Ela prepara você para o dia da sua morte. Exatamente. Agora, o que nós fazemos dentro da nossa casa? Nós trabalhamos paz de espírito. Se nós damos paz de espírito para a pessoa, ela consegue sozinha. Sim. Ela vai ter a oportunidade da casa dela, ela vai achar o caminho. Ela precisa ter paz de espírito. Se ela ficar consumida pela ansiedade, não vai a lugar nenhum. E nem o guia consegue trabalhar naquela ansiedade dela. Exatamente. Bloqueio, Por não exemplo, consegue. nós na Umbanda trabalhamos muito com banho, muito defumação, muito isso. Mas estamos com um povo que antigamente a gente era rígido com isso, de fazer nossos banhos, pegava as ervas. Hoje, até comentei com você, eu falei, acabou que a vez falou, chega, porque a gente pediu, a entidade desce, pede para fazer um banho disso, um banho daquilo. Não fazem. Banhos, que nem na minha casa, os filhos têm banho da coroa. Cada um tem seu banho. É com flores e ervas. Não fazem. Então, qual foi o que ela resolveu? Falou, eu como mexo com ervas desde pequena, ela falou assim, você vai fazer algo natural, que dê para as pessoas estarem usando em todo lugar. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí pensei. Hoje, a minha casa, tá, gente? Hoje, a minha casa, de 100%, 98%, que as pessoas ocupam os seus sprays na sua casa, os seus banhos líquidos, que é só para misturar um pouquinho com água, e mudou 98% as pessoas, eu digo consulentes, que chegam no trabalho com tudo, aquela energia. Pega o pequenininho, espirra de 7 ervas, depois espirra. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês me respondam. Qual é o maior sentimento? Respondendo bate pronto, amor, né? Mas... Amor. Você fala amor? Maior sentimento? Vai falar que é amor, não tem outro, né? Mas eu vou dizer que não. Sabe qual é o maior sentimento? Oxum falando que não, né? Não, o maior sentimento é felicidade. Se você é feliz, você tem amor. Se é feliz, você trabalha bem. Se é feliz, você produz. Se é feliz, você tem uma energia que expande. Ser feliz, você não fala mal do outro, não é? As pessoas ficam felizes. Eu fiquei até em então, dúvida. Qual é a maior energia? Porque com a felicidade, você traz o amor e planta dentro de você que nada pode te pegar, te fazer de ruim, porque você é feliz. E quem é feliz não tem energias negativas. Nem problema. E nem problema, porque tudo ela resolve. Não, a felicidade resolve. Eu fiquei em dúvida até de falar amor, porque para mim seria mais a paz de espírito, mas está dentro da felicidade. Felicidade, ser feliz. Olha, então 98% da minha casa, dos consulentes e dos filhos que usam, mudam seu estado dentro. Por exemplo, eu tenho uma filha que estava trabalhando no lugar, que tinha uma pessoa que odiava ela.
Ela fala, madrinha, como que eu falei? Eu falei, tá bom. Aí fez os pequenininhos, né, para levar em bolsa, né? Ela simplesmente começou a espirrar, você enfiava em felicidade. Posso falar? 3 dias que aplicou, a mulher começou a dar com um sorriso. Hoje é a melhor amiga dela e usa os spray. Então, quando eu falo que a gente tem... Fala assim, a Umbanda, ela é antiga, mas às vezes ela teve que se modernizar pelo... Simplesmente o povo que preguiça. E aí não faz. Quando faz preguiça, não faz. Aí chega porque, não deu certo. Mas você mudou sua energia, você foi buscar. É isso. Então, se a gente for lembrar o berço da civilização, nós vamos chegar lá e vamos encontrar e vamos nos deparar que a linha de Preto Velho tem mais de 5.000 anos. E o que o Preto Velho faz? Erva. Só erva. Qual era o remédio? Dor de cabeça. Toma isso, é fígado. Isso aqui, toma isso aqui que é outra coisa. Chazinho, isso aqui. Eles curavam tudo com erva. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, dentro da erva tem tudo, né? Tudo. Tem tudo. Eu falo, até os melhores perfumes, né? Que o Chanel número 5 é da peroba rosa, não é isso? É. Então é o que eu falo. O segredo está nas ervas. Por exemplo, eu uso muito flores. Flores que ficaram no meu congá, eu pego, acabo pegando elas e espalhando, que nem eu faço o spray do cigano, o spray disso. E olha, está falando disso? Nós precisamos mudar, porque o povo que está na assistência é preguiçoso. Filho também, eu sou da assistência. E olha, verdade. Filho Vocês também. responderam o que eu ia perguntar. O pessoal não toma banho por quê? Porque preguiça. O banho é energético, né? É comum a pessoa chegar na entidade e falar assim, olha, o senhor mandou tomar aquele banho, mas não deu tempo ainda. Não deu tempo para comprar, eu não tive isso, eu tive vela. aquilo. Deu tempo para ir no shopping? Deu. Deu tempo para ir no cinema, no pagode? Deu. Então ficar não deu assistindo pro televisão, banho. deu para ficar vendo celular hoje em dia, né? Que é a terceira orelha, né? Que todo mundo põe aqui. Então é que eu falo. Esqueceram que existe na nossa religião essa força com que os guias trabalham. Mudando a nossa energia, mudamos a nossa vida. Aqui nós temos uma situação assim. Às vezes a pessoa precisa de um trabalho de saúde, né? E nós temos aqui 3 peregrinas. O que são peregrinas? São imagens de Nossa Senhora Aparecida cruzada, tudo, que vai num oratório, que a pessoa deve levar e vai ficar 7 dias na casa dela. Esse oratório, ele tem que acordar às 5h30 da manhã e rezar o terço. Você está brincando que vão levantar e fazer? Vão mentir. Que então, agora, a primeira vez a solução está para você, não para mim. A pessoa que precisa, ela que faça. Sim, se não faz... Não vou fazer milagre. Mas aí, quando você dá a praticidade, é fácil. Espirrando. Então, é fácil. É modernizar, né? Isso é modernizar. O que eu digo não, é evoluir. Evoluir. Porque a modernidade vai fazer com que você fique lá, com coisa parecida, mas eu ainda, vou ser franca para você, todo dia eu tenho, no meu quarto, eu tenho um congá para mim. Pequenininho, mas é meu, para me bater minha cabeça e fazer minhas rezas. Eu falo, obrigada por tudo que vocês me dão, obrigada, e aí espirro meus beijinhos lá, e eu falo, o meu dia é totalmente diferente. Quando eu pensei que a gente estava no fundo do poço, você fala assim, puxa vida, eu posso, e não deixar cair a peteca. E a peteca, eu falo, é você se cuidar. E os guias nos amparam. Então, é só a gente pedir. E o duro é quando o guia vem em terra, o guia desprende energia do médium, e a energia dele para passar, para a pessoa chegar em casa, voltar na outra agenda e falar, não fiz nada. Dá vontade de pegar por braço e falar, vai para lá, então. Não, aí eu vou até te dar uma dica que eu gosto de usar, espada de São Jorge. Bem grande, bem larga. Nas É uma costas. delícia. Você conhece gravatar? Opa! Eu adoro gravatar. De vez em quando tem umas 3 espadas de gravatar.
Minha avó curava tudo com varinha de marmelo. Era um santo remédio. Mas a gente usar uma marmelo hoje em dia, vão falar que... Aí vão pôr nós de novo para outro lugar. Vai na Diogon, porque aí a gente bota em Diogon. É maravilhoso. É Diogon é bom. É maravilhoso. Toda vez que o negócio é mentiroso, eu falo, pega a gravata. Só não pode pegar com raiz lá do vaso dela, que aí ela Se fica pegar brava. com o meu raiz na onde tem a minha água, lá que tem as minhas, Que as pode minhas usar. espadas, nossa. Não, porque aí ela tem dó. Já viu, né? Filha de Oxóssi, Jurema, aí... pode estrala, né? Mas é que precisa, aí a gente pega e melhora 2 minutinhos. Tá Mas é maravilhoso. ótimo, tá? A pessoa sai verdinha. Sai, é lindo. Ai, não, brincadeira, é É verdade. verdade, mãe, não é brincadeira, não. É uma satisfação que a gente tem, gente. Mas você sabe que, às vezes, infelizmente, tem pessoas que é só você no puxão de orelha? E volta e diz muito obrigado pro guia. Ainda bem que aquele chacoalhão. Você conheceu, minha comadre era uma morena, era Antônia. Ela esteve comigo, tudo nos eventos. Sei. E ela faleceu, infelizmente, né? Mas ela recebeu seus 7 pedreiras. Que paixão. E de vez em quando o cara não entendia as coisas, não fazia. Ela dava uns murros assim na testa da pessoa. Ela não, a entidade, Funcionava, né? não funcionava. Eu vou falar assim, mudou a vida de muita gente. Aquele época Mudou. não tinha os sprays. Mudou. Talvez com o spray seria melhor, mas ela pegava firme, dava assim, porque tem gente que, infelizmente, se não tiver puxão de orelha, não vai. E é duro, né? Porque eles mexem no astral com uma falange enorme para pôr em trabalho. Não é uma coisa só, Não né? é só eles. Então, eles são, como fala, equipes grandes que eles têm, Sim. ajudando a todos aqueles que vão, para quê? Para chegar e falar, eu não fiz. Nenhuma entidade trabalha sozinha. Então, Nenhuma. ele mexe, às vezes ele mexe uma montanha para poder trazer o que a pessoa quer. Exatamente. Aí a pessoa chega e diz assim, não deu tempo de fazer. Complicado, né? É muito complicado O isso. espiritual não vem para brincar, né? A gente já Não. teve na outra casa da qual a gente fazia parte algumas situações, mas uma muito clara que era uma pessoa, ela passou com esse médium. Aí ela por conta já foi no médium do lado e por conta já foi no outro que era para ver as opiniões, para ver Mas se no ela mesmo acreditava dia? em algum, no mesmo momento. Ah, tá. Na mesma gira, ela mesma foi pulando. era um cambono. Ele foi em 3, assim, aí foi no guia-chefe para ver qual estava certo. Ou quem que vai falar o que eu quero. Para ver, me faz acreditar em Deus. Tá vendo a hora tá. da espada de São Jorge? É nessa hora que ela é importante. Se precisar, eu te arrumo gravatar. Ou então a gente joga uma pinga no chão e joga ali. Vamos ver se tá. Gente. É triste ver isso. É, Então, não deve fazer parte de uma casa. Não. Se não acredita naquilo que ela foi conversar, porque está fazendo eles perder tempo, eles não estão para perder tempo. não tá. Não estão para brincadeira. Não, e assim, às vezes a pessoa, o caso que você falou dela da fichinha de passe, né? Você tem pessoas que realmente são assim, ele quer ir lá e quer fazer e quer seguir uma doutrina e precisa, às vezes precisa. Eu tive coisas que eu há muitos anos, né? Eu não queria passar com a entidade porque eu sabia que estava sobrecarregada, tudo, ficava esperando, aí eu fazia, dava errado, a entidade fazia, mas você fez errado, por que não falou comigo? Então você tem que falar. Agora, por outro lado, tem pessoas que querem falar com todo mundo e, na verdade, não faz nada. Aí também não resolve. Se é só para falar, é melhor um psicólogo, né? Eu digo assim, é para testar. Eles testam. Se não foi com aquele, foi com aquele. Se não foi com aquele, vai com aquele outro. É triste ver isso. É triste. O tempo de uma entidade em terra não é brincadeira e tem que ser respeitado, né? Sim. Às vezes a gente tem a formalidade do caboclo, aquele acolhimento do preto velho, aquela graça do baiano, mas cada um trabalha do seu jeito. Do seu jeito, da sua maneira. Do seu jeito, da sua maneira. Às vezes o baiano está dando risadinha e está aqui botando uma por trás, né? Que é para você aprender a de ser besta. Então, gente, é muito bom ver essas linhas em terra, como é Eu gosto. excelente, eu amo. É minha paixão. eu gosto. E às vezes as pessoas aqui, eu dou muito valor ao acolhimento. Então não é porque é uma pessoa de rua que não vai ser atendido. Se Exatamente. bateu aqui na porta, vai ser atendido. Não importa. Às vezes tem um pessoal aqui de polícia que estão em ronda, às vezes eles param aqui para tomar um passe. É lindo, não é? E nós estamos para ajudar, isso que importa. E eu sempre conto uma que eu era na época cambono do seu Ventania. Isso. Estou falando isso há muitos anos. E nós estávamos na praia e chegou uma pessoa que todo mundo achou que ele estava bêbado e não ia deixar entrar.
E aí o seu Ventania olhou para a porta e falou, deixa entrar. Aí a pessoa chegou e eles começaram a falar na língua do caboclo. Que lindo! Ai, que lindo. E a pessoa não estava bêbada. Não estava. Talvez ela estava num transe. Quem somos nós para saber? Quem somos nós para julgar? Não podemos julgar. Mas acolher, sim. Acolher, sim. Essa é a nossa obrigação. Lá em casa. Às vezes estão o pessoal entrando, nós temos a lista, mas já chegou muitas pessoas, entra. Mas entra. E a partir de agora, entra. Nunca me breque alguém que precisa, quem for, andante de rua, seja o que for, precisou estar aberta a minha porta. Isso e mesmo. você vê a pessoa ficar bem depois. É tão lindo. Não é lindo. Na tenda nossa, da União e Fé. Nosso primeiro, não vou nem dizer primeiro ano, né, mas quando houve a separação e nasceu a tenda, isso foi em outubro, dezembro, nós precisamos fazer a nossa entrega para Iemanjá, e nós combinamos com aqueles que já estavam conosco, ainda eram poucos, mas fomos... Eram seus 25, 30? Eram poucos, e nós fomos sem tenda, fomos de dia, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, só demarcamos a própria areia ali, fizemos nosso espacinho, e fizemos ali com o sol na cara, literalmente. E eu estou acompanhando o seu Mata Virgem até a água e voltando da água. No que a gente está voltando da água, se aproxima um rapaz, aparentemente um pouco ali alcoolizado, mas nada demais, mas se aproxima, acho que estava até num dos quiosques próximos ali, se aproxima a borda dele, pelo amor de Deus, meu pai, me ajuda, e não sei o quê, e fazendo isso, me ajuda, não sei o quê. Não, me deu um abraço tão gostoso no caboclo. O caboclo também ficou assim, muito feliz de ter podido ter ajudado, abraçado ele. Infelizmente não sabemos esse rapaz, mas foi uma cena muito bacana. Nossa, também. Foi uma cena. Num outro caso, 2 anos atrás, também em Mongaguá, mas aí com a tenda à noite e tal, um rapaz apareceu na tenda. Morador de rua. A mãe dele, acho que tinha um terreiro quando era viva, alguma coisa assim, mas ele estava morando na rua. Ele entrou lá, foi tomar um passe, o guia colocou ele para sentar do lado do congá, e aí viramos para boiadeiro. E até então boiadeiro era uma coisa nova para nós. Era o ano de consagração. Era o ano de consagração e isso foi na praia. Nós não sabíamos, por exemplo, o nome do boiadeiro chefe. Uhum. Ele e o Pai Santo estavam lá na porta da tenda, na praia. Eu estava no atabaque e ele, próximo de mim ali, no congá, distância. Ele olhou para mim e falou assim, aquele é o Zé do Laço? Ele falou, aquele é o Zé do Laço. E começou a puxar um ponto para Zé do Laço. Morador de rua, entrou lá para tomar um passe. Que coincidência, né, gente? Esses são os mistérios que a gente vê na banda. Agora eu pergunto, é lindo a Umbanda? É lindo. Ela abre o braço para todos, sem discriminação de preconceito, sem nada. Ninguém. Venha de onde vier, mas venha em paz. É o que a gente tem ali na entrada. Venha com respeito. Venha com fé, venha com respeito. O pessoal olha muito a pinga que a gente utiliza, mas não entende como ela funciona e não vê essas benesses que acontecem. Mas eu, lá em casa, não sei se com vocês também, falo assistência, a gente sempre espera isso. O amor é tão grande pra gente com os guias, com a casa, e eu brinco com a mãe Marina, assim, gente, as pessoas têm que conhecer, conversar com o guia, seja da linha que for, porque é um privilégio em terra ter esses guias, e a gente conversar, pedir e tal. Mas eu brinco, e é a verdade, né? Nem sempre a assistência vem com todo esse amor. Como também já teve casos lá na nossa casa, eu não sei se aqui também vocês, de assistência, achar que o guia tem bola de cristal, de conhecer a casa, de querer afrontar um guia para saber quem que é você, será que você acabou de falar, de querer ver, mas deixa eu ver se essa casa é boa, deixa eu ver se esse guia é bom, vamos ver se esse guia é chefe disso, e não vem com esse respeito. E o mais lindo de tudo que os guias percebem e coloca de uma forma muito gentil, ou às vezes não, através do merecimento de cada um. Eu falo que é a lei da ação e reação. Ou da linha. Ou da linha,
com o consulente que chega ali, né? Para testar, para mentir, porque consulente, né, mente também, né? A gente sabe que eles, né, sempre do outro lado é o errado, ele é o certo. Então a gente também se depara muito, não é só, né, essa maravilha toda, mas também de consulentes que fazem a gente aprender. De desafiar, assim, de querer saber, assim, nós nunca tivemos, graças a Deus, ou não sei o porquê. No outro terreiro nós tivemos, no outro terreiro ainda do Santo Pino nós tivemos, e assim, né, eu gosto quando a pessoa vai fazer um tipo de coisa assim com Exu, né, porque... Lá em casa, quando a gente anda Exu do lodo, a gente faz até aposta. É verdade, é maravilhoso. Aconteceu um caso desse. Vai discutir com o Exu, que aí a gente já resolve na hora, né? Não fica a gente para já depois. viu umas coisas por aí, já. Que fica nos bastidores, que né? fica E é no bastidor, porque né? ainda está cedo o pessoal entender. Sobre a casa liderada por mulheres, e vocês já passaram algum tipo de conflito, preconceito por este motivo? Não. Não? Não. Eu posso ser franca para você? Antigamente, a Umbanda, ela era firmada, se você verificar, ela tem muito mais mãe do que pai. 99%. Por quê? Porque a mãe é aquele exemplo de... a mulher ela é mais aberta, ela é mais carinhosa, ela vê... Ela entra... O pai, ele é mais restrito. É a função do pai. Como você falou, como que é? O pai sai para trabalhar, mas é a mãe que toma conta da casa, dos filhos, educa e tudo. Então, mas não que seja diferente em força. Acontece que a mãe é aquela que mais... É mais acolhedora. Acolhedora, traz, tiver que brigar. E a bronca dói menos do que do pai. Isso que eu ia falar, uma pisadinha da galinha no pintinho dói menos do que... Ela pisa no pescoço, mas depois ela tira e fala, vem cá. Dá um afago. É afago. É mãe. O pai não, ele pisa e fala assim, está vendo a marca? Vai ficar do outro lado agora. Você Mas de entendeu? novo. Então, talvez até inconscientemente o pessoal tenha até, sem querer, uma preferência em ter uma mãe no que na comando. Umbanda, eu acho até um outro aspecto. Na Umbanda, como a pessoa tem uma coisa que em outras religiões não tem, ela tem com quem conversar. Exatamente. Contato direto com o espiritual. Não só com o espiritual, como a própria mãe de santo, pai de santo. Então, como ela consegue isso, a mulher em si, ela tem mais essa questão de ouvir. Sim. O homem nem tanto, mas a mulher tem mais esse de ouvir. Então, as casas de Umbanda, tradicionalmente, eram muito mais mulheres do que homens, né? Muito mais. Muito mais, sempre foi. Ao contrário do candomblé, né? Candomblé, geralmente, é o pai, tem muito mais homens do que mulher. Não A sabia, única, eu achava que era o contrário também. que permanece mulher dirigindo um grande terreiro é o cantoar. Lá a sucessão tem que ser mulher, não entra homem. É uma regra. Isso é uma regra da casa. Mas por quê? Porque quando ele foi fundado por uma mulher. E essa força da mulher é importante, né? Mas isso não quer dizer que são diferentes. Mas até quanto tempo persiste? Quanto tempo está lá? Até preocupado com isso. E a questão de sucessão do terreiro? Porque tem terreiros que nos preocupam muito com isso. Aquela pessoa que é o dirigente, que é o dono do terreiro, vamos colocar assim, que ela venha fazer a sua passagem, não tem uma sucessão planejada. Existe um plano assim? Tem que ter planejado. E E necessariamente, então a senhora já tem um plano de sucessão. Não é verdade, Titi? Tem mais uma outra também. Se um falhar, tem a outra, mas é para seguir a mesma regra da mãe. Imagina, mãe Marlene, eu brinco, a gente recebe gente morta, brincando, com todo o respeito. Sim, mas não me apareça uma gente morta na minha frente, porque eu simplesmente veio me buscar. Imagina, se mãe Marlene enterra, já exigente, imagina. Passou o bastão, minha filha está fazendo uma coisa errada. Tem que passar e outra, o terreiro todo já sabe. Então, ninguém chega ao cargo que chega brincando. A responsabilidade a casa tem que ser mantida naquilo lá. Você gostou dos olhos dela, não gostou, vai ser essa pessoa. É o que eu falo, mas você tem que educar esse filho ser igual a você. Porque dependendo de outras pessoas, as pessoas mudam. E a regra é seguir como antes. Sim. Que é onde envolve a tradição
que o candomblé mesmo prega. Exatamente. Né? Hoje, independente de... Nós temos algumas vertentes, né, que criaram uma religião autossustentável. Nós, raízes, não somos assim, né? Não. Nós não vivemos do terreiro. Nós, cada um tem a sua função. Trabalhamos no terreiro, então são coisas diferentes. Então, também hoje, a importância de um pai de santo, de uma mãe de santo, é deixar o seu sucessor preparado e assessorado. Então, por exemplo, alguém que cuide da finança, alguém que cuide... Por casa, ela acaba sendo uma instituição, uma empresa. Então, ela acaba tendo que ter quem ajude a cuidar, porque cuidar do espiritual é difícil. Hoje eu gostaria de cuidar só do espiritual. Eu gostaria. Fazendo isso, apesar que a minha casa, não consigo. Na minha mãe já era assim, porque antigamente não se fazia isso não, tá? Era minha mãe já era nesse ponto. Tinha a parte financeira, tinha a parte administrativa, tinha a parte disso aqui, tudo. Cada um tinha a sua função. E eu aprendi assim. E na casa que depois eu fui também tinha uma administração. E a minha casa tem essa. Então tudo é registrado, o que entra, o que sai, para onde foi, como é que faz, quem é responsável por uma área, quem não é. As notinhas é com o seu Celso. E há se faltar uma notinha. Contabilidade aberta para todos os filhos, vem todo mês. Tem dúvida? Está lá tudo para você procurar ver. Aqui hoje... E é os filhos que sustentam, tá? Não é ninguém de fora, não. Eu também não tenho isso. Também somos rifa, doações, mensalidade. Alguma festinha, então, uma festa de macarrão. Isso. Então, assim, hoje, o terreiro é novo ainda, 7 anos ainda é novo, né? Mas hoje nós estamos começando, eu tenho a parte de contabilidade, tenho tudo direitinho. Agora, tem que começar a passar isso para alguém, para que você possa ter quem cuide do financeiro, quem cuida de quantos a pagar, quem vai comprar. Por quê? Porque amanhã vai assumir alguém, né? E esse alguém tem que ter um amparo, porque senão... quando nós criamos, a ordem do guia-chefe foi: eu não quero o meu nome, porque ela tem que ser preservada. Não quando o meu burro não tiver, não tenha mais a casa. Exatamente. Então tem que dar continuidade, por isso que chama Tenda União e Fé. Por isso que a minha chama Templo de Umbanda e Irmãos de Luz. Ali todos, não existem, mais ou menos, todos são iguais. Exatamente. São irmãos. Então as pessoas passam, o terreiro fica. Sim. Então ele tem que ser eterno, vamos dizer assim, né? É lindo, né? Nosso trabalho é lindo. Mas é cansativo também. Mas é o que eu falo, a gente sempre... A gente cansa, mas depois quando você olha para o outro lado, fala assim, nossa, quanta coisa boa. Então isso nos dá a força para seguir em frente, onde muitos caem, que não aguentam as pancadas. Então Deus nos criou para pancada. Por isso que quando vem as pancadas, fala, bate um pouquinho mais, que eu não estou sentindo muito. Mas é isso. É o amor que a gente tem à Umbanda. Eu falo assim, que a gente é meio marmitão, né? Porque a gente aguenta de levar no lombo e continua, né? Exatamente. Boa palavra. Marmitão. É aquela analogia do ferro, né? Da forja, né? Então, você tem que botar no fogo e depois naquela água gelada para endurecer, né? Então, não tem moleza para quem está trabalhando com o Pai Maior, e na Umbanda não é diferente, né? Eu queria entrar, a gente está caminhando já para 50 e poucos minutos aí já, eu queria caminhar para o assunto da internet, mas só falar aqui que o AxéCast está contando com o apoio de Lígia Araújo, que proporciona essas canecas bacanas aqui para a gente, vocês estão vendo aí embaixo, tá, o contato. O apoio também da Vidraçaria Paulista, tá o contato aqui embaixo também. Fique ligado, nos acompanhe nas redes sociais, nosso canal no YouTube, está sendo viabilizado também pelo canal da Tenda de Umbanda União e Fé e Instagram, tá bom? Tá tudo aqui embaixo para vocês. Internet, quer fazer a pergunta ou eu faço? Pode fazer. Então, se eu quiser eu posso fazer um cursinho por mim mesmo, de padê, de incorporação, de banho, e eu tenho até... parte eu gosto, parte eu acho um pouco pesado, né? De humor em cima disso, né? Também se levar sério demais, eu acho que pode ser prejudicial. Mas a que ponto está sendo interessante o efeito aí da internet e redes sociais para a Umbanda positivo? Eu vou deixar ela responder, porque se eu responder vai sair do ar. Eu gostei da mãe de
Olha, tudo depende do ponto de vista. Eu falo, a rede social nos ajuda muito na nossa casa, onde ali é um canal que as pessoas deixam o nome para participar da gira. A gente percebeu que antes, Mãe Marlene, tem que pôr texto, que as pessoas, né, tem que aprender. Eu falei assim, Mãe Marlene, textão não adianta, porque as pessoas não leem, tá? Então foi muitos anos aonde de conteúdo, porém a gente humanizou mais, aonde eu apareço, onde Mãe Marlene. Tem um lado bom, que é onde a gente passa, né, questão de credibilidade, os textos aonde a gente aprende, os vídeos que fazemos, e aí é a forma que eu olho de um ponto de vista que é muito bom para a nossa casa, onde na pandemia as pessoas mandavam os nomes para fazermos as orações. Isso é sensacional. Pessoas de fora do país pedindo os banhos, pedindo os sprays, acompanhando as nossas lives. Porém, nem tudo são flores, né? Aonde vemos na rede social, onde se banaliza, onde se ridiculariza a nossa religião, no sentido de muito triste, de baixo nível mesmo, né? Nesse ponto de usar nomes de entidades, né? Principalmente de entidade de esquerda, onde a gente vê o ego, né, de muitos pais de santos, de muitas mães de santo, porque o meu Exu é melhor, a minha dama, minha pombagira é melhor, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, no TikTok a gente é muito pequenininho. No Instagram a gente tem um volume maior, uma visualização maior. E na nossa primeira gira de esquerda do ano, fizemos um vídeo, porque a gente não filma nada que é incorporado, e foi onde eu escrevi a nossa gira de esquerda, de Exu e Damas. Pra quê? Por um lado, foi muito bom, porque os haters fazem a gente, né, se movimentar. Vieram com tantas pedras em cima da gente, porque eu falei dama e não falei pombagira. Sim, sim. E aí foi aonde, né, eu precisei de falar assim, não estou diminuindo a força ou o poder, pelo contrário, a minha casa, onde minha mãe Marlene nos ensinou, onde elas gostam de ser tratadas como os homens. Quem não gosta de ser tratada como uma dama educada? Se na sua casa chamam ela de sinhá, se na sua casa chamam ela de pombagira, é a sua casa. Na nossa casa nós tratamos como damas. E é assim que são tratadas. Imagina eu falar para a Rainha Ira, que é a nossa guia-chefe, ou sinhá. Ela falou, pode parar. Pombagira da Figueira, ou sinhá, pode parar, eu não gosto. Ou me chame pelo meu nome, ou por dama. É uma forma de respeito da nossa casa. Porém, fomos ridicularizados por conta disso, porque estava diminuindo a força. E aí... Nossa. Aliás, não somos iguais a ninguém, você entendeu? Sim, disso, nem tudo. Essa questão que nossa casa a gente... Agora começa. Quinta-feira agora é a nossa festa de Egunitá, onde temos gira de cigana, onde Egunitá é muito presente na nossa casa. A gente explica. E todo mundo vem falar, imagina, Egunitá na Umbanda, Obá na Umbanda. E imagina uma casa de Oxum alguns receber... Alguns defendem que não existe orixá na Umbanda. Que não tem. E assim, gente, você não gostou do meu conteúdo? Passa pra cima. É a mesma coisa, eu vou ver onde o Oxum tá ganhando um celular, tá cantando parabéns pra ela, eu vou falar, meu Deus, que triste que estão fazendo com essa entidade. Mas ao mesmo tempo, eu vou lá parar meu tempo para escrever? Não. O que eu acho que falta, assim, a internet ela é muito boa, muito rápida. Sim. Você consegue distribuir rápido, é instantâneo. Sim. Só tem um detalhe. As pessoas têm que entender que cada casa de Umbanda, ela não segue uma liturgia de uma cúria. Ela segue a liturgia que foi ensinada de pai para filho, de irmão, de geração. E então, também entra o ego, tá? Do que está fazendo para poder chamar a atenção. Exato. Então, cada casa tem a sua liturgia, o seu jeito de trabalhar. O que eu sempre comento assim, tem pessoas que vão na casa dos outros, no terreiro dos outros, ficar olhando para comentar que está fazendo errado. Quem disse que está fazendo errado? Na casa dele você tem que respeitar. Exato, ele sabe o que está fazendo, porque nós comentamos aqui energia. Cada um sabe manipular a sua energia. Então, cada um manipula do seu jeito. Agora, o importante é que no final da gira da mãe Marlene, da minha, nós vamos todos nos encontrar e vamos jantar
vamos bater um papo, vamos tomar um vinho, vamos conversar. Exatamente. Eu respeito como ela faz, ela respeita como eu faço. Agora, se uma pessoa sai do seu terreiro para ir na casa de outro e falar, está fazendo errado, não vai. Não vai, fica na sua casa. Não vai. Em um dos encontros que eu estava de Umbanda, eu estava do lado da Yadelmi. Aí eu fiz uma pergunta assim para ela, né? Falei, mãe, uma pessoa que é filha do seu terreiro, vai no terreiro e fica. Porque os mais antigos não querem que ninguém visite terreiro de ninguém, né? Porque não pode. Os mais antigos têm esse costume. Eu aqui não seguro nem quartinha de ninguém. Eu também não. Ele tem o direito de vir e ir a hora que quiser. Só avise o guia-chefe. Tem que ter o respeito também. Tem que ter o respeito. Então, eu perguntei, como a senhora entende isso? Ela falou, se um filho da minha casa foi no outro terreiro e ficou, ele nunca foi da minha casa. Exatamente. Ele estava. Ele estava. Exatamente. E é o que eu digo para meus filhos. Olha a lição, também. né? Falam, ninguém é proibido de visitar a casa de ninguém. Mas, primeira coisa, avise antes. Quando vocês entrarem na casa, cumprimente a esquerda e a direita, saiba quem é. Se apresente, e não banque o gostoso lá dentro. Se apresente. Vai, se apresente. Se apresente. Se apresente da onde você vem. E leve um abraço nosso. Sim. Eu faço isso. Então, eu não ligo. Porque eu acho o seguinte, a curiosidade mata, né? Se não for, mata e é pior. É. E eu acho o seguinte, eu ensino meus filhos a entrar e a sair. Se gostarem da café, cara. Pronto. Não era para ser meu, não é meu, nunca esteve na minha casa. Agora, na minha casa tem regras. Então, as minhas regras são, eu quero honestidade, eu quero verdade. E uma coisa, nunca minta para mim. Aí, se eu souber que foi e não cumprimentou, ou foi escondido e não falou, o que acaba acontecendo? O que vão pensar na minha casa que eu não ensinei? Exato. Eu vou ser julgada. Minha casa vai ser julgada por aquele que foi. Então, não é fácil. Voltando ao tema internet, até um assunto que nós comentamos aqui antes de iniciar a gravação, quanto aos padê. Hoje você busca na internet, tem padê para tudo, né? Acho que deve ter até para comer também, porque, né? Olha, se for um padê muito bem feito... Tem uns ali que dá fome, né? Mas tudo bem. Então, assim, precisa ver se aquilo que você está vendo sabe fazer, sabe pôr energia, sabe montar. Não é simplesmente ver e fazer. Colocar uma farinha... Acabou de falar de energia, faz. Faz errado, ou faz como não devia, com a força de alguém pedindo, falando e fazendo. Como que vai sua vida? Virar um padê. Eu já vi gente fazendo, utilizando de coisas erradas, porque aprendeu que era daquele jeito. Bom, então siga esse caminho, não venha dizer que fui eu. Fui eu, exatamente. Você aprendeu assim, então faça, mas não tem nada comigo. A mesma coisa que eu acho que é terrível. Ficar levando despacho em esquina, na casa dos outros, ficar levando despacho em cada um, em cemitério. Olha, gente, tudo bem, você quer levar? Mas faça uma coisa direito. Mas não fica pondo na porta da casa dos outros. Tem um lugar específico para você levar. Leva na porta do cemitério, põe lá, ou pede licença, entra, eles abrem, você coloca lá. Mas, pelo amor de Deus, não fica colocando na porta dos outros, ninguém é obrigado a ficar vendo. Eu moro perto de uma encruzilhada, não, várias encruzilhadas, mas ali tem uma encruzilhada que o pessoal apoia. Até um dia que eu cheguei e falei assim, o primeiro que... Mandei aviso para geral, na nação ali do bairro. Primeiro que colocar aqui, eu vou pegar e vou voar. Porque eles acham que é a nossa casa. Porque acham que é minha nossa casa. E não é, eu não faço esse tipo de coisa. Isso. Eu acho o seguinte... Tudo que faz lá, fica lá. A mesma coisa, não se suja o mar, não se suja uma esquina, não se põe na porta da casa dos outros. Isso não é religião. Isso, mas você põe no meio encruzilhada. Vai no meio do mato. O mato tá cheio de encruzilhada. Eu oriento às vezes assim, para ter uma ideia, eu estava te comentando que nós fizemos uma camarinha aqui esse final de semana. Então tem todas as entregas, tudo. Perfeito. Vamos fazer as entregas? No domingo de manhã nós levantamos daqui, vamos no santuário, pagamos a entrada, tem um lugar para entregar, está ali, ó. Esqueci do santuário. Exato. Nós fizemos, lá tem quem cuida depois. Quem vai retirar com respeito. Com respeito, vai ser dado destino. Nós fazemos. Sim. E tem aquele também de Nazaré Paulista, que é mais próximo. Da manhã. Isso. É da manhã. Então, a gente sempre vai para a cachoeira lá, mas também eu levo as minhas coisinhas.
Chegamos lá, temos que limpar a cachoeira. Aí, o que a mãe Marlene fez? Lá, chamei a mulher e dei uma lição para ela do ambiente. Hoje está mudado. Hoje mudou. Eu vou lá, o que você põe? Você põe se é uma flor, não tem problema. Se é uma fruta, você põe, deixou ali, mas tem um lugar específico. Era uma nojeira, gente. Não, aí não pode. Aí eu falei para ela, hoje tem. Hoje até câmera. Tem até câmera e guarda lá. E ela chegou para mim e falou assim, eu não pensava nisso. Falei, hoje dá gosto de vir trazer. E tem um lugar próprio para colocar. Para quem quiser usar novidades. E eu pôr na cabeceira, lá de cima, na cabeça da cachoeira. Não dá. Depois você toma banho lá embaixo, tudo com ebó em cima. A mesma coisa. Foi minha mãe já uma vez. Olha, gente. Vocês então, é triste. Que a gente tava, porque todo início de ano a gente vai lá. Tinha um pessoal que subiu pra fazer ebó. Aí era a mãe Marlene, não era ninguém, graças a Deus, era ela. Ela subiu e falou assim, pode descer aí agora, que eu tô botando banho tudo no... E você vai sujar tudo, você vai esperar, porque eu cheguei aqui 7 horas da manhã. Foi, gente. E todo mundo assim olhando, assim, gente, deixa ela, deixa. Foi. Esperaram a nossa casa toda. Sabe o que eu faço hoje quando nós vamos no santuário? Que nós temos em julho e eu faço Oxóssi. Oxóssi eu faço no santuário. Eu alugo sempre a 56, que é a maior lá. Aí em julho eu faço o desenvolvimento e em outubro eu faço o aniversário do terreiro e Oxum lá no santuário. Nós vamos para a cachoeira às 8 horas da manhã. Tá frio. Lá senão, você toma todos os ebós lá de cima. Cheguei 7 horas, pode descer daí. E aí quando vai água limpa com ebó, mas nunca. A gente chega, monta o terreiro ali e vamos lá para cima. Todo mundo vai na cachoeira primeiro. É isso, eu faço também isso. Acabou. Ah, tá frio. Tá bom. Tem, mas... Como é que é? De vez em quando tem aquele caboclo lá que frio, né? Então... Vai no frio. Agora, mas uma coisa eu vou te falar. Em Nazaré Paulista, quando nós fomos a primeira vez, quando foi a segunda, eu falei... quando eu cheguei para a mulher e falei tudo que eu tinha que falar, enquanto ela estava perdendo. Hoje você vai lá, é limpíssimo. Se você derrubar uma coisinha no chão, a mulher te pega... Tem bombeiro ali embaixo, é assim, tem que ser. Bombeiro, tem tudo ali, aí não pode tirar. Porque tem as pessoas que, não, põe vela na mata, vai pegar fogo, gente, pra quê? Aceita em casa, aceita lá no seu terreiro. Umbanda é natureza, não podemos estragar a natureza. A força do orixá tá ali. De maneira nenhuma. Ainda mais eu que tenho uma jurema, né? Se eu coisar alguma coisa... Nossa. Aí eu viro um ebó. É bem por aí. Estamos caminhando para o final aqui do podcast, desse papo gostoso aqui com a mãe Marlene e a Rafaela. E eu queria agradecer muito vocês mesmos, porque o papo, além de ter sido muito gostoso, agregou demais para tudo que a gente tem de intenção aqui com esse podcast. Agradecer também o Pai Sandro. E quer falar alguma coisa, Pai Sandro? Eu quero falar sim, porque o papo foi muito bom e eu acho que não pode parar aqui, nós temos que fazer outros encontros. Né? Se Deus quiser. Temos que fazer outros encontros, Eu acho que nós temos que fortalecer já e mostrar o que é a realidade da Umbanda, né? E primeiro foi uma honra, volto a falar. A honra foi minha e da minha casa de estar presente aqui. Eu que agradeço de coração e que aqui se multiplique muitas vezes. Que a bênção de Oxum cheia nessa casa. Aqui, assim seja. E eu tenho certeza que nós vamos fazer outros encontros, porque ele não pode parar nesse papo, não. Temos que continuar. Não, tem muita história. Nós vamos continuar. Aí nós temos que fazer um só de história, né? Só de história. Só de causo. Aí temos que fazer um axé de causo. Mas foi muito legal e eu agradeço de coração a presença de vocês, tá? Bem, agradeço a todos também e a oportunidade também de divulgar a nossa casa nas redes sociais, no Instagram, @Umbanda Irmão de Luz. Lá temos todas as nossas informações, os nossos calendários e também a forma de participar das nossas giras, que acontecem todas as quintas-feiras. Segunda-feira, a partir do meio-dia, onde abrimos a nossa lista, né? Eu coloco um stories ali bonitinho, as pessoas colocam o nome, eu falo, o lado bom da internet é isso, que ali as pessoas colocam o nome, a gente responde a todos para participar da nossa gira. Também tem todos os nossos textos, tem as nossas lives e todos estão convidados para conhecer a nossa casa. Obrigada, Pai Sandro, obrigada, Lucas, obrigada a todos. Obrigada a vocês por nos receber aqui hoje, que é muito importante para nós, dirigentes, poder divulgar a Umbanda de uma forma correta. Isso. Muito obrigada. Sem dúvida. Muito obrigado mesmo, viu?
E você pode acompanhar o Templo Irmãos de Luz, você acompanha aqui nas redes sociais aqui embaixo, e acompanhe também nas redes sociais, YouTube, Instagram, da Tenda União e Fé, onde você vai ver inclusive outros vídeos sobre momentos no santuário, momentos de giras executadas na praia, e vai conhecendo um pouco mais sobre nós também, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, e axé! Axé! Axé. Axé. Saraxé. Saraxé. Saraxé.